Uma árvore pode produzir mais de 1 milhão de calorias por ano. Civilizações inteiras sobreviveram desta fonte de alimento durante milhares de anos. Por que a sociedade moderna se esqueceu completamente disso? Replantamos os nossos jardins todos os anos, desperdiçando a nossa energia num ciclo interminável. E as árvores têm silenciosamente superado a produção das fazendas há décadas. As crises alimentares estão a tornar-se inevitáveis num clima em mudança. Só quem planta agora será beneficiado daqui a 10 anos. 8 árvores específicas podem substituir canteiros inteiros de jardim. Uma delas produz frutas com sabor de chocolate e nunca estraga. É hora de repensar o que significa a verdadeira segurança alimentar. As colheitas anuais são um trabalho. Toda primavera você planta, todo outono você colhe, todo ano você começa do zero. Você troca trabalho por comida num ciclo de 12 meses que nunca termina. As árvores são construídas de forma diferente. Você planta uma árvore uma vez e espera, e então ela o alimenta por décadas, às vezes por gerações. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura confirma que a agricultura anual em pequena escala requer 60% mais horas de trabalho por caloria produzida em comparação com os sistemas perenes. Imagine um agricultor preso em intermináveis ciclos sazonais. Março, preparo do solo, abril. Semeadura, maio, capina, junho, rega, julho, controle de pragas, agosto, mais rega, setembro, colheita, outubro, colheita, novembro, preparação para o inverno. E em fevereiro tudo começa de novo, como se o ano anterior não existisse. Enquanto isso, em algum lugar próximo cresce uma velha nogueira que seu avô plantou há 50 anos. Todo outono, ele deixa cair 40 quilos de nozes sem qualquer intervenção humana. Ninguém o rega, fertiliza ou pulveriza contra pragas. Existem 8 árvores que produzirão mais alimentos durante sua vida do que você pode cultivar em uma área equivalente de canteiros anuais. Estas não são plantas ornamentais, são sistemas de produção de alimentos dos quais os seus bisnetos irão colher. Os investigadores da permacultura Bill Mollison e David Holmgren formalizaram o conceito de sistemas alimentares perenes na década de 1970, demonstrando a sua superioridade em relação à agricultura tradicional. Os seus cálculos revelaram uma verdade surpreendente. Um único carvalho maduro pode produzir calorias suficientes para alimentar um adulto durante um ano inteiro. O número 5 da nossa lista produz anualmente entre 200 e 400 quilos de vagens com sabor de chocolate. Esses frutos duram anos sem serem processados e sobrevivem às secas que matam todo o resto. Além disso, a própria árvore praticamente não requer manutenção após o enraizamento. O número 1 é capaz de alimentar uma família de 4 pessoas apenas com os frutos de uma árvore. Foi esta fonte de alimento que foi a base da nutrição de civilizações inteiras durante milhares de anos, até que a sociedade moderna se esqueceu da sua existência. As propriedades medievais europeias transmitiram legalmente os jardins como bens ancestrais, reconhecendo o seu valor como superior ao valor da terra. Os arquivos imobiliários ingleses do século XIV registram que os bosques de nogueiras e castanheiros eram mais valorizados do que os campos aráveis porque produziam alimentos sem trabalho. Uma macieira plantada em 1722 ainda cresce em Kent. Todo outono produz uma colheita de maçãs, que são colhidas pelos descendentes do homem que a plantou há 300 anos. Esta árvore sobreviveu a guerras, secas, crises econômicas e 12 gerações de proprietários de propriedades. Quando você planta uma árvore hoje, você está criando um sistema que funcionará independentemente da sua presença. Em 20 anos, iniciará uma produção séria. Em 50 anos, atingirá o pico de frutificação. Dentro de 100 anos, ainda alimentará os seus descendentes. Imagine a escala de tempo desta decisão. Seus bisnetos colherão nozes da árvore que você plantou na próxima semana. Eles nem saberão o seu nome, mas comerão os frutos do seu planejamento com visão de futuro. A amoreira é uma fruta esquecida que se alimenta sozinha. As lojas não vendem amoras porque elas são muito delicadas para serem transportadas.
Elas enrugam se você olhar para elas incorretamente. Isso significa que a maioria das pessoas nunca experimentou amora e não tem ideia do que está perdendo. As amoreiras são incrivelmente produtivas. Uma árvore madura pode produzir de 25 a 40 quilos de frutos por ano. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostra que a variedade Morus alba, em condições ideais, excede o rendimento de 50 quilos por árvore. Os frutos amadurecem gradualmente ao longo de várias semanas, o que significa que não há uma avalanche de colheitas de uma só vez. As bagas são doces, nutritivas e não requerem processamento. Colha-as e coma-as. Mas a principal vantagem da amoreira como árvore de sobrevivência é que ela não requer manutenção. Você planta uma árvore e depois a ignora. Não é necessária poda, não é necessário controle de pragas, não é necessário fertilizante. As amoras toleram solos pobres, secas e negligência, e simplesmente crescem e dão frutos independentemente da sua contribuição. As amoras apoiaram a economia da Rota da Seda a partir de 2700 a.C. na China. Aldeias inteiras dependiam das amoreiras para a alimentação e seda, pois as folhas alimentavam os bichos da seda. Descobertas arqueológicas confirmam que as pessoas dependiam dessas árvores muito antes do advento da agricultura. Em algumas partes do Afeganistão e do Paquistão, as amoras secas ainda são um alimento básico armazenado para consumo no inverno. As frutas contêm aproximadamente 10% de proteína quando secas, o que é exclusivo das frutas. Este valor excede o valor proteico da maioria dos cereais. As árvores crescem rapidamente. Uma amoreira plantada como muda começará a dar frutos em 3 a 5 anos. Isso é rápido para uma árvore frutífera, especialmente em comparação com as macieiras, que levam de 6 a 10 anos para produzir uma produção significativa. Amoras frescas podem ser consumidas, secas para armazenamento, transformadas em geleia, fermentadas em vinho ou congeladas. As folhas são comestíveis e nutritivas. É disso que se alimentam os bichos da seda, o que dá uma ideia do seu valor nutricional. Uma árvore resolve o problema alimentar durante os próximos 50 anos. A maioria das árvores frutíferas produz alimentos ricos em açúcar e água, mas com baixo teor de calorias e gordura. As avelãs são radicalmente diferentes. São densas em calorias, aproximadamente 2.800 calorias por quilograma, ricas em gorduras e proteínas saudáveis. Isto é fundamental para a sobrevivência. O açúcar é bom, mas as calorias e a gordura mantêm você vivo. Uma nogueira madura produz de 10 a 15 quilos de nozes por ano, o que equivale a 28.000 a 42.000 calorias por árvore. As avelãs podem ser armazenadas por mais de um ano com casca, sem refrigeração. É um alimento nutricionalmente denso e estável que você cultiva uma vez e colhe anualmente durante décadas. A pesquisa do USDA confirma altos níveis de gorduras monoinsaturadas, que são essenciais para a saúde cardiovascular. As avelãs crescem em climas temperados e toleram uma variedade de condições de solo. As árvores começam a dar frutos 3 a 4 anos após o plantio e são relativamente resistentes a pragas em comparação com outras culturas de nozes. Durante a fome irlandesa, as nozes silvestres complementaram a dieta quando as culturas básicas morreram. Achados arqueológicos de sítios mesolíticos na Escócia, que datam de 7.000 anos antes de Cristo, contêm cascas de avelãs carbonizadas, indicando uma colheita massiva. Estas descobertas provam que as pessoas dependiam das nogueiras muito antes da existência da agricultura, criando assentamentos inteiros em torno dos nogueirais. Historicamente, as avelãs foram a fonte alimentar mais importante da Europa. Durante crises alimentares e fomes, as avelãs forneciam calorias e gorduras essenciais quando as colheitas fracassavam. As nozes foram coletadas de árvores silvestres e cultivadas, pois amadureceram independentemente das condições climáticas que destruíram os campos de grãos.
As crônicas medievais registram como as comunidades sobreviveram exclusivamente com o fornecimento de nozes durante os cercos às cidades. Os monges do mosteiro de Saint-Denis, perto de Paris, no ano de 1209, registaram que os seus nogueirais salvaram o mosteiro da morte por fome quando uma má colheita destruiu todas as reservas de cereais. O segredo das avelãs é que a maioria das variedades requer polinização cruzada, o que significa que você precisa plantar pelo menos 2 variedades diferentes para produzir boas nozes. Mas, uma vez enraizados, dão frutos de forma confiável por 40 a 50 anos, com o mínimo de cuidado. Os figos são repetidamente mencionados em textos antigos e registros históricos como um símbolo de prosperidade e segurança alimentar. Há uma boa razão para esta reverência. Os figos foram uma das primeiras culturas domesticadas por volta de 9.400 a.C. no Vale do Jordão, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Science. As figueiras são incrivelmente produtivas e adaptadas a condições adversas. Uma árvore madura pode produzir entre 50 e 100 quilos de frutos por ano, com algumas árvores maiores produzindo significativamente mais. As frutas são doces, nutritivas e podem ser consumidas frescas ou secas para armazenamento por longo prazo. Os figos secos têm sido um alimento básico nas culturas do Mediterrâneo e do Médio Oriente há milhares de anos. Imagine um antigo agricultor protegendo a sua figueira durante uma seca, sabendo que isso significava a diferença entre a vida e a morte para a sua família. As árvores continuaram a dar frutos quando os estoques de grãos se esgotaram ou foram destruídos. Os figos toleram excepcionalmente bem o calor e a seca. Eles crescem em solos pobres e rochosos, onde outras árvores frutíferas têm dificuldade de sobreviver. Uma vez estabelecidos, requerem pouca manutenção e começam a frutificar rapidamente, geralmente 2 a 3 anos após o plantio. O valor de sobrevivência dos figos está nos frutos secos. Os figos frescos são deliciosos, mas perecíveis, enquanto os figos secos duram mais de 1 ano e são densos em calorias, com aproximadamente 1.200 calorias por quilograma. É rico em fibras, potássio, cálcio e açúcares naturais que fornecem energia rápida. Durante os cercos e as fomes na história do Mediterrâneo, as figueiras muitas vezes representaram a diferença entre a sobrevivência e a fome. As árvores continuaram a produzir frutos quando os suprimentos de grãos se esgotaram ou foram destruídos. Quando as rotas comerciais foram bloqueadas, as pessoas que tinham figueiras tinham comida enquanto outras passavam fome. Em 1453, os habitantes de Constantinopla sobreviveram com figos secos durante o cerco otomano, quando o fornecimento de grãos foi completamente cortado. As crônicas mostram que as famílias que possuíam figueiras em suas roças duravam meses a mais do que aquelas que dependiam apenas de grãos importados. Os figos também são facilmente propagados por estacas, o que significa transformar uma árvore em muitas árvores. Isto permitiu expandir rapidamente a produção de alimentos sem a necessidade de comprar novas árvores. Um galho devidamente enraizado, após 5 anos tornou-se fonte de centenas de quilos de alimento anualmente. As maçãs são tão comuns que as pessoas subestimam o seu valor de sobrevivência. Uma macieira produtiva pode produzir de 90 a 180 quilos de frutos por ano após o amadurecimento. É muita comida de uma só árvore. Mas o verdadeiro valor das maçãs é o seu armazenamento e versatilidade. As maçãs armazenadas em local fresco permanecem frescas por 3 a 6 meses. Maçãs secas podem ser armazenadas por mais de 1 ano. A cidra de maçã pode ser fermentada e armazenada indefinidamente. Antes do advento das conservas modernas, as maçãs eram uma das poucas frutas que forneciam nutrição no inverno. Historicamente, os pomares de macieiras foram essenciais para a segurança alimentar em climas temperados. Durante o período colonial americano,
todas as propriedades tinham um pomar de maçãs, porque as maçãs eram confiáveis, produtivas e estáveis. John Chapman, conhecido como Johnny Appleseed, compreendeu a ligação entre os pomares e a sobrevivência na fronteira. Quando as colheitas morreram, as maçãs forneceram hidratos de carbono e vitamina C para prevenir o escorbuto. A prática documentada de produção de cidra serviu como bebida básica devido às fontes de água inseguras, tornando as maçãs mais valiosas como álcool do que como fruta. As macieiras também toleram melhor o frio do que a maioria das árvores frutíferas, tornando-as viáveis em climas do norte, onde pêssegos, frutas cítricas e figos não sobreviveriam. A desvantagem é o tempo. As macieiras levam de 6 a 10 anos para atingir a produção plena. A maioria das variedades requer polinização cruzada de outra variedade de macieira para produzir bons frutos. Mas, uma vez estabelecida, uma macieira produzirá frutos durante 50 a 80 anos se for devidamente cuidada. Os registros pomológicos do século XVIII mostram que os colonos cultivavam mais de 200 variedades de maçãs, cada uma adaptada a climas e usos específicos. Uma família com 4 macieiras maduras, cada uma produzindo 90 quilos, recebe anualmente 360 quilos de maçãs. Isso é suficiente para consumo in natura, secagem para armazenamento, produção de cidra e excedentes comerciais. Isto é segurança alimentar proveniente de árvores que você planta uma vez e colhe durante décadas. Durante a Grande Depressão, as famílias com pomares de maçãs tinham alimentos para consumir e bens para vender. As árvores continuaram a produzir independentemente das condições econômicas, proporcionando estabilidade quando os bancos e as empresas faliram. A alfarroba é uma planta que ninguém de climas temperados conhece, o que é uma pena porque é uma das árvores alimentares mais sustentáveis do planeta. As alfarrobeiras produzem vagens com um sabor incrível de chocolate. As vagens são naturalmente doces e podem ser consumidas cruas, moídas em pó como substituto do cacau ou processadas em xarope. Uma alfarrobeira madura produz entre 90 e 180 kg de vagens por ano. Mas o que torna a alfarrobeira excepcional para a sobrevivência é que ela prospera em condições que matariam a maioria das árvores frutíferas: seca extrema, solos rochosos pobres, calor intenso. A alfarrobeira é nativa do Mediterrâneo e é cultivada há mais de 4.000 anos, precisamente porque produz alimentos em condições marginais, onde outras culturas perecem. Durante a Segunda Guerra Mundial, as vagens de alfarroba substituíram o chocolate caro em toda a Europa, evitando que as crianças não comessem nenhum doce. As vagens de alfarroba podem ser armazenadas durante anos sem serem processadas. Basta colhê-los, secá-los e armazená-los em local fresco e seco. Eles durarão facilmente de 2 a 3 anos. As vagens contêm aproximadamente 50% de açúcar em peso, além de fibras e minerais, o que as torna um alimento de emergência durante os cercos e as fomes na história do Mediterrâneo. As vagens também eram usadas como medida de peso. A palavra quilat, para medir pedras preciosas, vem das sementes da alfarrobeira, que tem peso notavelmente uniforme. Isso diz muito sobre o quão valiosa e difundida a alfarroba foi historicamente. Os antigos egípcios incluíam vagens de alfarroba em sua dieta e os comerciantes romanos as transportavam por todo o império. As alfarrobeiras demoram a se estabelecer, levam de 6 a 8 anos para começar a dar frutos, mas, uma vez maduras, produzem frutos por 80 a 100 anos com pouca ou nenhuma manutenção. Sem poda, sem fertilização, sem controle de pragas. Eles simplesmente crescem em condições adversas e produzem centenas de quilos de alimentos doces para armazenar todos os anos. A limitação é o clima.
A alfarroba requer um clima mediterrâneo ou subtropical, com invernos amenos e úmidos e verões quentes e secos. Não é resistente ao gelo abaixo de 7 graus Celsius negativos. Mas se você estiver na zona climática certa e planejando a segurança alimentar a longo prazo em um mundo cada vez mais aquecido e seco, a alfarroba é uma de suas melhores apostas. Em 10 anos, você estará coletando centenas de quilos de vagens doces que duram indefinidamente e têm gosto de chocolate. Não é um mau investimento para uma árvore que sobreviverá meio século. Antes que a praga da castanha no início de 1900 devastasse as populações de castanheiros americanos, as castanhas eram uma das árvores alimentares mais importantes em climas temperados. Em algumas partes da Europa e da Ásia ainda permanecem assim. Um castanheiro maduro pode produzir entre 90 e 180 quilos de nozes por ano. Estas não são nozes pequenas. As castanhas são grandes, ricas em amido e recheadas. Eles contêm aproximadamente 200 calorias por 100 gramas, o que os torna mais densos em calorias do que as batatas em peso. As castanhas são únicas entre as nozes por terem baixo teor de gordura e alto teor de carboidratos, o que as torna nutricionalmente mais semelhantes a um grão do que a uma noz. Os registros históricos do USDA indicam que os castanheiros americanos já representaram 25% das florestas orientais dos Estados Unidos. Imaginem que as florestas deixam cair milhares de milhões de nozes todos os anos. Isso representa comida gratuita, espalhada por todo o continente todos os outonos. As castanhas podem ser assadas, fervidas, moídas em farinha para assar ou secas para armazenamento. Em partes da Itália e da França, a farinha de castanha tem sido um alimento básico durante séculos. As comunidades montanhosas eram completamente dependentes das florestas de castanheiros quando as culturas nas terras baixas fracassaram. O problema é o tempo. Os castanheiros levam de 5 a 7 anos para começar a dar frutos e de 20 a 30 anos para atingir o pico de produção. Você não planta para si mesmo, mas para seus filhos e netos. Mas essas árvores são enormes e duráveis, capazes de viver mais de 300 anos e atingir tamanhos enormes. Durante a fome europeia, as florestas de castanheiros apoiaram as comunidades montanhosas. À medida que as culturas das terras baixas morriam, as árvores cresciam nas encostas e nas terras marginais impróprias para a agricultura. Eles não precisavam de manutenção, apenas continuavam produzindo ano após ano durante séculos. Uma árvore poderia produzir nozes suficientes para alimentar 7 pessoas durante meses. O fungo Cryphonectria parasítica foi introduzido em Nova York em 1944 e, ao longo de décadas, destruiu ecossistemas inteiros. Imagine como as florestas que alimentaram pessoas e animais durante milhares de anos ruíram. Foi um desastre ambiental equivalente à perda de uma colheita de cereais básicos. As castanhas americanas foram quase completamente destruídas pela doença, mas foram desenvolvidas variedades resistentes a doenças. As castanhas chinesas e europeias também estão disponíveis e são resistentes à doença. Escolha variedades adequadas ao seu clima e proteja-as dos veados durante o estabelecimento. As nogueiras têm dupla finalidade, produzem alimentos e madeira valiosa. Uma nogueira madura produz de 25 a 40 quilos de nozes por ano. Isso representa de 150 mil a 240 mil calorias de uma árvore. As nozes duram mais de um ano em suas cascas e são uma das melhores fontes vegetais de gorduras saudáveis. As nozes são nutricionalmente densas, ricas em ácidos graxos ômega 3, proteínas e calorias. Durante as crises alimentares, as gorduras são frequentemente os nutrientes mais difíceis de obter. As nogueiras resolvem esse problema produzindo gorduras de alta qualidade por décadas a fio. As nogueiras pretas são nativas da América do Norte e são incrivelmente resistentes. Eles toleram solos pobres, secas e invernos frios. Eles também são alelopáticos,
produzindo uma substância química chamada juglone, que inibe o crescimento de algumas outras plantas próximas. Isto significa um planejamento cuidadoso de onde plantar, mas também significa menos concorrência. As nozes inglesas, também chamadas de nozes persas, são menos resistentes, mas produzem nozes maiores e de casca fina, mais fáceis de quebrar. Durante a Grande Depressão, as famílias com nogueiras tinham nozes para comer e vender quando outras fontes de rendimento desapareceram. As nogueiras levam de 6 a 10 anos para começar a dar frutos e de 20 a 30 anos para atingir a produção plena. Mas vivem de 150 a 200 anos, o que significa plantar um legado. Uma nogueira madura pode custar milhares de dólares só em madeira, mas a produção anual de nozes proporciona valor contínuo. Historicamente, as nogueiras foram plantadas ao longo dos limites das propriedades e ao longo das estradas porque eventualmente se tornaram madeira valiosa. A produção de alimentos foi um bônus para o valor econômico a longo prazo. As árvores não necessitavam de manutenção, simplesmente produzindo nozes e, ao mesmo tempo, aumentando o valor da madeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, as nogueiras forneciam gorduras essenciais quando a carne e a manteiga eram racionadas. As famílias com árvores próprias tinham gorduras nutritivas que não estavam disponíveis no sistema de distribuição. Os programas governamentais incentivaram até a plantação de nogueiras como recurso estratégico. Plante nogueiras longe dos pomares devido ao juglone, regue durante o estabelecimento, proteja de veados e esquilos e espere. Em 10 anos você começará a colher. Em 30 anos você colherá quilos de nozes anualmente. Em 100 anos, a árvore ainda dará frutos e, se necessário, você poderá vender a madeira por muito dinheiro. Os carvalhos alimentaram civilizações inteiras. As bolotas têm sido um alimento básico para os povos indígenas da América do Norte, Europa e Ásia há milhares de anos. Um carvalho maduro pode produzir 200 a 500 quilos de bolotas por ano. Isso não é um erro de digitação. Centenas de quilos de comida de uma árvore todos os anos durante 300 anos. As bolotas contêm aproximadamente 2.000 calorias por quilograma, carboidratos e proteínas. Quando devidamente processados, são nutritivos e satisfatórios. O problema é que a maioria das bolotas contém taninos, que as tornam amargas e difíceis de digerir. Eles exigem lixiviação, imersão em água repetidamente para remover os taninos antes do consumo. Mas algumas espécies de carvalho, especialmente variedades de carvalho branco, produzem bolotas doces e com baixo teor de tanino, que requerem processamento mínimo. Os carvalhos coreanos, japoneses e alguns carvalhos brancos produzem bolotas que podem ser consumidas com pouca ou nenhuma lixiviação. As tribos indígenas da Califórnia administravam bosques de carvalhos como sistemas de produção de alimentos. As tribos Miwok e Yokuts limparam a vegetação rasteira, protegeram árvores e coletaram bolotas como fonte primária de alimento. As bolotas não eram um alimento suplementar, foram o esteio da sua dieta durante milhares de anos. A farinha de bolota era moída e usada para fazer pão, mingaus e outros pratos básicos. Os registros etnográficos mostram que uma família conseguia recolher e processar até 1.000 quilogramas de bolotas por época, fornecendo a base de hidratos de carbono para todo o ano. Durante a fome na Europa e na Ásia, as bolotas eram um alimento de emergência que salvava vidas. Durante a Guerra da Coreia, as bolotas tornaram-se uma importante fonte de alimento quando outros suprimentos não estavam disponíveis. Pessoas que conheciam as tecnologias de processamento sobreviveram onde outras passaram fome. O valor a longo prazo dos carvalhos para a segurança alimentar é incomparável. Você planta um carvalho hoje, 20 anos depois ele começa a produzir bolotas. 50 anos depois, ele produz centenas de quilos por ano. 200 anos depois, ele ainda dá frutos. Seus tataranetos colherão bolotas da árvore que você planta. Os carvalhos também apoiam os ecossistemas, fornecem habitat para a vida selvagem,
melhoram o solo e criam microclimas. Eles são tolerantes à seca, uma vez estabelecidos, e não requerem manutenção. Escolha espécies de carvalho com bolotas doces, se possível, carvalho branco de Oregon ou espécies asiáticas como carvalho dente de serra. Cada ano que atrasa o plantio dessas árvores é um ano de produção perdida. Uma macieira plantada hoje dará frutos em 6 a 10 anos. Uma macieira plantada em 10 anos dará frutos em 16 a 20 anos. A matemática é simples e impiedosa. A melhor época para plantar essas árvores foi há 20 anos, quando você não sabia que iria precisar delas. A segunda melhor hora é hoje, antes de você precisar deles. Imagine-se daqui a 15 anos, diante de um terreno baldio e percebendo que uma árvore plantada hoje já alimentaria sua família. As hortas anuais proporcionam gratificação imediata. Plante na primavera, colha no outono, coma o que você planta. As árvores atrasam a gratificação. Plante hoje e colha em uma década. Mas esta colheita continua durante décadas ou séculos depois. Pense nisso. Se seus avós plantassem um carvalho quando eram jovens, você poderia estar colhendo centenas de quilos de bolotas agora mesmo. Se você plantar um carvalho hoje, seus netos terão a mesma oportunidade. Cada ano de atraso amplia esta oportunidade um ano a mais para seus descendentes. A psicologia comportamental explica por que as pessoas não plantam árvores. Descontar o futuro faz com que subestimemos os benefícios a longo prazo em relação às necessidades imediatas. Vemos espaços vazios na horta e pensamos nos vegetais para este ano, em vez de nas frutas daqui a uma década. A pesquisa mostra que as pessoas descontam psicologicamente o valor dos benefícios futuros em cerca de 30% para cada ano que esperam. Isto significa que consideramos que uma árvore que irá produzir uma colheita daqui a 10 anos tem apenas uma pequena fração do valor da colheita atual de vegetais. Imagine um agricultor que olha para o seu terreno todas as primaveras e pensa: preciso de comida neste outono. Ele planta tomate, cenoura, repolho, culturas que resolverão o problema em 6 meses. Há uma muda de macieira ali perto. Mas o agricultor passa por ela ano após ano, porque a macieira não vai resolver o problema deste ano. 20 anos depois, o mesmo agricultor ainda planta culturas anuais todas as primaveras. Se ele tivesse plantado a macieira no primeiro ano, agora seria capaz de colher 100 quilos de maçãs todos os anos, sem nenhum esforço. Mas a psicologia do pensamento de curto prazo privou-o para sempre dessa abundância. A verdadeira estratégia é a segurança alimentar a vários níveis. Você não escolhe entre culturas anuais e árvores, você planta ambas. As colheitas anuais alimentam você neste ano e no próximo. As árvores alimentam você depois de 10, 30, 100 anos. Os princípios de planeamento de área da permacultura mostram que um sistema completo de segurança alimentar inclui vegetais anuais para a produção imediata, culturas perenes como bagas e espargos para a produção a médio prazo e árvores de fruto e nozes para a produção a longo prazo. Quando você tem todos os 3 níveis, você nunca depende de uma linha do tempo. Se as colheitas anuais morrerem, você terá plantas perenes. Se você não conseguir plantar este ano, as árvores continuarão a dar frutos, independentemente do que você fizer. Se a economia entrar em colapso, o seu sistema alimentar funcionará por conta própria. As famílias que melhor sobreviveram à fome e às crises alimentares foram aquelas que tiveram uma variedade de fontes de alimentos em diferentes períodos de tempo. Tinham depósitos de cereais do ano passado, colheitas a crescer este ano e árvores plantadas décadas antes que ainda produziam frutos sem intervenção humana. Se você só puder plantar algumas árvores, priorize com base no clima e no período de tempo. Os mapas das zonas de resistência do USDA e as projeções das alterações climáticas mostram zonas de crescimento em mudança, acrescentando urgência em fazer as escolhas certas agora. Clima frio, macieiras, avelãs, nozes.
Essas árvores podem suportar temperaturas de até 30 graus negativos e produzir alimentos altamente calóricos, essenciais para a sobrevivência em invernos rigorosos. As macieiras fornecem vitamina C para prevenir o escorbuto, quando os vegetais frescos não estão disponíveis durante meses. Clima temperado. Adicione figos, amoras, castanhas. Essas árvores prolongam a estação de frutificação e adicionam uma variedade de nutrientes. Os figos dão frutos 2 vezes por ano em muitas zonas temperadas, duplicando a produção por árvore. Clima mediterrâneo quente. Concentre-se em figos, amoras, alfarroba e explore frutas cítricas ou outras opções subtropicais. A alfarroba prospera em condições que estão se tornando muito secas para as árvores frutíferas tradicionais, tornando-a uma escolha estratégica para um mundo em aquecimento. Se quiser uma produção rápida, as amoras e os figos frutificam em 2 a 4 anos. As amoras começam a produzir frutos no 3º ano, os figos muitas vezes dão frutos já no 2º ano após o plantio. Esta é a coisa mais próxima da gratificação imediata que você pode obter das árvores. Se você está planejando a longo prazo, castanhas, nozes e carvalhos são produzidos há séculos. Um carvalho plantado hoje alimentará seus descendentes daqui a 300 anos. A castanha atinge o pico de produção após 30 anos e continua a dar frutos durante mais 200 anos depois disso. Se você quiser o máximo de calorias, carvalhos, castanhas, nozes. Um único carvalho maduro produz mais de 1 milhão de calorias anualmente, o suficiente para fornecer metade das necessidades calóricas de um adulto. A castanha fornece uma base de carboidratos equivalente à de uma cultura de grãos. Se você deseja armazenar alimentos resistentes à seca, a alfarroba é imbatível. Suas vagens duram 3 anos sem serem processadas e são produzidas em condições que matam outras culturas. Se você deseja a máxima diversidade nutricional, plante uma mistura de árvores frutíferas e nozes para fornecer carboidratos, gorduras e vitaminas. Uma regra universal é plantar mais do que você acha que precisa. As árvores morrem, as colheitas variam, os animais comem frutas, o clima danifica as árvores. É melhor plantar em excesso agora e desbastar mais tarde, se necessário, do que ficar sem produção suficiente daqui a uma década. A teoria da resiliência ecológica confirma que diversos sistemas sobrevivem melhor às crises do que as monoculturas. Uma família com 6 tipos diferentes de árvores frutíferas sobreviverá a uma doença que extermina uma espécie. As mudanças climáticas que danificam as macieiras podem não afetar a alfarroba. Imagine um cenário de quebra de colheita mitigado pela diversidade. Uma geada tardia mata as flores das macieiras, mas os figos florescem mais tarde e escapam aos danos. A seca reduz a produção da maioria das frutas, mas a alfarroba prospera em condições secas. As pragas atacam as nogueiras, mas a amoreira permanece intocada. Os registros históricos mostram que as famílias com uma dúzia de árvores de fruto diferentes raramente sofriam um fracasso total na colheita. Alguma coisa sempre produzia alimentos, mesmo nos piores anos. Os pomares de monocultura, apenas macieiras ou citrinos, corriam o risco de perda total da colheita devido a um problema. As culturas anuais são agricultura, as árvores são patrimônio. Quando você planta uma nogueira hoje, você não estará apenas se alimentando daqui a 10 anos. Você alimentará seus filhos daqui a 30 anos, seus netos daqui a 60 anos, criando uma segurança alimentar que se estende além de sua vida. A investigação sobre a riqueza geracional mostra que os bens fundiários e as culturas permanentes são herdados com mais frequência do que qualquer outra forma de propriedade. A árvore se torna um bem familiar que cresce em valor e produtividade durante décadas após sua morte. Imagine a história de um avô e um neto. Um velho planta um carvalho, sabendo que nunca o verá dar frutos plenamente. 60 anos depois, seu neto está sob galhos enormes, colhendo centenas de quilos de bolotas,
graças à visão de um homem de quem ele mal se lembra. Este é um poder que as hortas anuais não podem ter. As civilizações que floresceram durante séculos foram aquelas que plantaram árvores. As famílias que sobreviveram às dificuldades multigeracionais foram aquelas que tinham jardins e nogueiras plantadas pelos seus antepassados. Você pode se tornar um ancestral para seus descendentes. Você pode plantar árvores que fornecerão alimento para seus descendentes décadas depois de sua partida. Ou você pode continuar a plantar culturas anuais e esperar que a colheita do próximo ano seja suficiente. A escolha é sua, mas o melhor momento para escolher foi há 20 anos. A história mostra o custo do atraso. As tempestades de areia da década de 1930 destruíram milhões de hectares de monoculturas agrícolas em poucos anos. Famílias com diversos sistemas perenes sobreviveram a uma catástrofe que devastou regiões inteiras que dependiam exclusivamente de culturas anuais. Imagine 2 cenários futuros daqui a 30 anos. No primeiro, você prepara os canteiros toda primavera aos 70 anos, esperando uma boa colheita. No segundo, você coleta centenas de quilos de nozes e frutas das árvores que plantou na juventude, enquanto seus vizinhos lutam contra o fracasso das colheitas. O segundo melhor momento é hoje. Amanhã se tornará ontem, o dia que você perdeu. Em 10 anos, você se arrependerá de cada dia de atraso. Dentro de 20 anos, a diferença entre a ação de hoje e a ação de amanhã será medida em toneladas de alimentos e décadas de segurança.